Pintando com o Bicudo. Olá, pessoal! Eu sou o Bicudo e hoje vamos brincar de pintura. Para isso, separe alguns materiais. Vamos precisar de uma caixa de tinta guache, algum recipiente com água limpa, um guardanapo de papel e 2 pincéis de tamanhos diferentes, de preferência com a ponta fina, e também da nossa tela de pintura. Peça para um adulto imprimir para você o arquivo que está no site da Yugi. Outra dica, assista este vídeo quantas vezes quiser e, se precisar, faça algumas pausas para acompanhar a brincadeira e não perder nenhum detalhe. Lembre-se de sempre lavar o pincel para não misturar as tintas e estragar as cores. Muito cuidado, hein? Bom, chegou a hora da brincadeira. Boa sorte! Então vamos para a nossa tela de pintura. E hoje vai ser muito divertido. Vamos usar as tintas guache. Que interessante. O que temos aqui? Nós temos a abelha rainha. Sim, temos a abelha rainha. Bom, é a primeira vez que vamos pintar com as tintas guache. Vamos escolher 3 cores. Fique à vontade para escolher as cores que quiser. Nós vamos escolher as cores primárias. O vermelho, o amarelo e também o azul. Sim, as cores primárias. Mas você pode escolher as cores que quiser. Hoje é nossa primeira atividade com as tintas guache. Para ficar mais seguro e para você não misturar as tintas, vamos usar as tampinhas. Sempre nas tampinhas das tintas existe um pouco de tinta suficiente para fazermos a nossa pintura. E se não tiver, você fecha elas de novo, dá uma chacoalhadinha e abra novamente, e assim teremos tinta suficiente nas tampinhas para fazermos nossa pintura. Aqui está, 3 tampinhas com cores diferentes. E vamos começar limpando o nosso pincel. E depois de passar na água limpa, tire o excesso da água e passe no seu guardanapo de papel. Veja, nós temos 2 pincéis. Vamos começar com o pincel com a ponta mais grossa para pintarmos a cabeça da nossa abelha rainha. Vamos começar com um contorno. Você precisa ter bastante cuidado para não escapar das linhas do nosso desenho. Pintar com tinta guache requer muita disciplina. Quer dizer que você tem que seguir algumas regras para não complicar a sua vida e estragar o seu desenho e também as suas tintas. Vamos espalhando aqui a tinta vermelha na cabeça da nossa abelha rainha. E assim, com o vermelho, vamos espalhando a tinta. Sim, pintar com tinta guache é um trabalho de espalhar a tinta sobre o papel. Você coloca um pouquinho e vai espalhando, fazendo seus traços de pincel. Interessante. Quanto mais você espalhar, mais homogênea fica a pintura. Ou seja, não ficam partes mais claras, nem partes mais escuras. E isso é interessante. Vamos aqui pintando a nossa abelha rainha. Você pode escolher outras cores também para a pintura. Vamos fazendo algumas sugestões para você aprender as técnicas e como você pode pintar a nossa querida abelha. Veja que depois de fazer um contorno, fica mais fácil para espalhar a tinta. E assim, cada vez que pegamos tinta na tampinha, podemos pegar um pouquinho mais. E agora fica mais divertido de espalhar a tinta pela cabeça da nossa queridíssima abelha rainha. Tome cuidado ali com o contorno dos olhos e assim você vai dando sequência à pintura, fazendo as suas pinceladas artísticas na cabeça da nossa querida amiga abelha rainha, que hoje está sorridente, ela está feliz. Provavelmente a colmeia está produzindo bastante mel. É o que deixa a nossa abelha rainha muito feliz de alimentar todas as abelhas da colmeia. E aqui está.
a cabeça da nossa abelha rainha pintada de vermelho. Vamos fazer o seguinte, para não ter que lavar o pincel de novo, vamos escolher outra parte da abelha e continuar pintando com o vermelho. Cada vez que escolhemos uma cor, vai ser mais fácil escolher outras partes do desenho para pintar com esta cor que escolhemos, antes de fazer a mudança para outra cor. Note como estamos espalhando aqui a nossa tinta na antena da nossa abelha rainha. Tome muito cuidado para não escapar das linhas do desenho. Estamos usando o pincel mais grosso, mas em algumas partes, se você preferir, utilize o pincel mais fininho para ficar mais fácil de seguir o desenho. E sempre tome cuidado com a quantidade de tinta que você coloca no pincel. Comece com pequenas quantidades e depois vá aumentando com a necessidade. É muito gostoso espalhar a tinta, mas você tem que tomar cuidado, principalmente nas partes mais fininhas, nas partes menores do desenho. Tome muito cuidado e, se necessário, troque de pincel, lembrando sempre de fazer a limpeza do pincel para não misturar as cores. E vamos seguindo pintando a antena da nossa abelha rainha. Tome cuidado nessas partes aqui de baixo. Vamos pintando e lembre-se, você pode escolher outras cores, mas agora finalizamos todas as partes vermelhas da nossa abelha rainha. Vamos mudar de cor e, para isso, sempre muito importante, limpar o nosso pincel, tirar o excesso da água e secá-lo, neste pedacinho de guardanapo que deixamos aqui separado. E lembre-se, feche a tampinha para não secar a tinta. E agora vamos para o amarelo. Pegue uma quantidade suficiente para começarmos a pintura. Não pegue muita tinta no começo para não ter que espalhar demais. É interessante sempre começar perto do traço do desenho, tomando bastante cuidado com estes limites, sim, e depois fica mais fácil de fazer o preenchimento com a tinta e fazer a coisa que é mais gostosa com tinta guache, espalhar a tinta. Você pode notar aqui, começamos perto do traço, fazemos mais um pedacinho ali mais perto do traço e depois fica muito mais fácil de pintar estes espaços que estarão em branco, sim, pintar é uma atividade muito divertida. Use a sua criatividade, a sua imaginação e faça suas experiências. Escolha cores diferentes, veja quais você mais gosta de pintar. Olha que interessante, estamos fazendo um contorno aqui neste pequeno círculo que é um detalhe da coroa da abelha rainha. Agora, depois de fazer o contorno, fica mais fácil de fazer o preenchimento e espalhar a tinta. Olha que interessante, é uma abelha rainha com sua coroa. E assim terminamos de pintar a nossa coroa. Espalhe mais a tinta se ainda estiver molhada. E agora vamos pegar um pouquinho mais para pintar outra parte. Que tal os olhos? Vamos fazer um contorno aqui ao redor do olho para facilitar a pintura. Tome muito cuidado para não encostar partes que você já pintou ou sair fora do traço do desenho. E aqui está o contorno feito. E agora podemos espalhar a tinta nas partes que ainda estavam brancas e é muito mais fácil de pintar. Só mais um pouquinho aqui e aqui está. Agora, hora de trocar de cor. Lembre-se, vamos lavar o pincel, tirar um pouquinho do excesso, secar o pincel ali no nosso guardanapo branco e assim estaremos preparados. Bom, vamos fechar a tinta amarela que já usamos para que ela não seque. E com o nosso pincel que já está limpo, vamos pegar a tinta azul. Sim, a tinta azul. Pegue o suficiente para fazermos um contorno nesta parte aqui da abelha rainha. Vamos com muito cuidado, espalhando a tinta perto dos traços do nosso desenho. E assim vamos espalhando. Desta vez vamos fazer um contorno inteiro ao redor desta parte aqui, que eu acredito que seja uma gola da camisa da nossa abelha rainha. Ou que tal podemos dizer que é um colar? Bom, é uma parte que envolve o seu pescoço.
E assim vamos espalhando e fazendo este contorno com muito cuidado, para que depois fique mais fácil de pintar o preenchimento. Vai ficar fácil e divertido. Você está pintando utilizando tinta guache. Não vai fazer sujeira, hein? Olha só, agora estamos fazendo o preenchimento e você pode pegar um pouco mais de tinta para fazer este preenchimento, tentando espalhar a tinta pelo desenho. Veja que eu coloquei bastante tinta, então em algumas partes sobra tinta e você pode espalhar por todas as partes do desenho. Olha só que interessante! Espalhando, você vai conseguir fazer uma pintura bem homogênea. Aqui está! O nosso colar está pintado. Vamos para os pequenos detalhes, estes pequenos círculos que estão ali na coroa. Vamos pintá-los de azul. Como eles são pequeninos, você pode pintar sem fazer um contorno anterior. Este não tem problema e depois você pode dar o acabamento com muito cuidado. Já estamos quase acabando, estamos pintando apenas os detalhes finais e aqui está a abelha rainha. E mesmo que já tenha terminado o desenho, não esqueça de limpar o pincel e fazer também a sua secagem. Outra coisa importante é fechar a tinta. Com tintas guache, você tem que ter sempre bastante cuidado, sim. E aqui está a abelha rainha, pintada com 3 cores, o vermelho, o amarelo e o azul. Você pode escolher outras cores e fazer novamente esta atividade, com as dicas do Bicudo. Muito bem! Mais uma atividade que você completou. Agora, use a sua imaginação e a sua criatividade para fazer novas pinturas com as dicas do Bicudo. Até a próxima!